Oi, gente, eu estou aqui para fazer um pequeno comentário a respeito do jejum, o jejum bíblico. O que a Bíblia fala sobre ele? É um assunto que, especialmente nas igrejas mais históricas, tradicionais, muito pouco falado, e nesses dias em que as pessoas estão se dedicando mais à busca de Deus, ele voltou à pauta e eu creio que seja muito interessante que a gente fale rapidamente sobre ele para que você tenha algumas orientações o mais bíblico que for possível, uma vez que o jejum não é um mandamento bíblico. Não há nenhum lugar na Bíblia que você seja ordenado a orar. Mas você tem a prática bastante usada, especialmente pelos judeus e na própria igreja. Você vai encontrar a prática acontecendo ali no livro de Atos. E eu queria mostrar para você um pouquinho a respeito disso. Antes de mais nada, queria dizer que estou baseando essa nossa conversa aqui na aula 10 desse material de discipulado que nós temos, e você talvez já tenha feito o Fazendo Discípulos, tem lá um dia que é sobre vida devocional, em que a gente fala sobre oração e jejum. E eu quero seguir mais ou menos aquilo que a gente colocou nesse material que pode te ajudar. Como eu acabei de dizer, embora não haja um mandamento jejuar sem cessar, ou jejuem 2 vezes por semana, havia a prática. E a gente fica com aquela ideia de que o jejum é algo que não deve ser feito, porque é uma coisa de hipócritas, por causa das recomendações que Jesus deu no Sermão do Monte a respeito de como jejuar. Mas Jesus não fez nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de crítica ao jejum em si. O que ele estava criticando no Sermão do Monte era a atitude que os fariseus tinham de jejuar e tocar trombeta para que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando, para que assim eles fossem vistos como pessoas piedosas, pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que estavam acima da média na espiritualidade. A crítica, portanto, não era ao jejum, ao ato de jejuar, mas era a postura errada que eles tinham em relação a isso. Uma ocasião, chegaram para Jesus e criticaram-no porque ele e os seus discípulos não jejuavam. A resposta dele foi muito interessante. Olha, quando o noivo está presente, nós temos que celebrar. Mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Interessante isso. Os dias em que o noivo estava presente eram os dias da peregrinação física de Jesus aqui na terra. Mas ele falou assim: haverá de chegar dias em que eu estarei longe da presença deles e nesses dias jejuarão. Quais são esses dias? Esses dias começaram exatamente após a ascensão de Jesus e não terminaram ainda. O que significa que Jesus estava pressupondo que na nossa época, como igreja, haveria momentos em que a gente iria jejuar. O que é jejum? Há muita gente que troca a palavra jejum por abstinência de certas coisas. Biblicamente falando, não há nenhuma menção da palavra que não esteja associado a deixar de se alimentar com regularidade. Isso não tem a ver com dieta alimentar, não tem a ver com regime, não é nada disso. A dedicação daquele tempo e do próprio direito, digamos assim, de você se alimentar, que é algo mais básico, é trocado, né? Você abdica de comer para buscar a Deus. E por isso que o jejum normalmente está associado à oração. Não há nenhum lugar na Bíblia que as pessoas chamam jejum de abster-se de qualquer outra coisa. De vez em quando você escuta pessoas dizendo assim: eu estou em jejum de internet. Estou em jejum de televisão. Tudo bem, você pode se abster para você se dedicar a alguma causa, até mesmo a buscar a Deus naquele tempo, mas a Bíblia não chama esse tipo de coisa de jejum. Jejum é deixar de comer. E o que é que ele quer dizer? Para que a gente faz isso? Jejum não é barganha com Deus, não é penitência. Olha, eu vou deixar até de comer, Deus vai ficar com pena de mim e vai olhar para mim. Porque não há nenhuma relação entre você fazer qualquer coisa que seja para que Deus te ame mais, para que Deus derrame mais a sua graça sobre você. O jejum bíblico está sempre associado a uma dessas coisas: busca de Deus, busca de proteção de Deus, busca por sabedoria, santificação, entrega e proximidade com Deus. Não há no jejum algo místico ou poderoso para você tocar o coração de Deus. Nunca foi essa a proposta do jejum. Também uma interpretação errada que se dá do que Jesus falou no Sermão do Monte indica que nós não podemos falar publicamente que estamos jejuando. Há alguns episódios, especialmente no livro de Atos, em que, por exemplo, a igreja toda estava jejuando e adorando a Deus. Atos capítulo 13, quando houve o chamado de Saulo e Barnabé para a obra missionária, era assim que a igreja se encontrava: orando, jejuando e adorando a Deus.
Se há a menção de que a igreja estava jejuando, é porque todo mundo sabia que todo mundo estava jejuando. Nós não devemos fazer propaganda. Você não precisa ir agora para o Facebook, para o Instagram e dizer eu estou de jejum, olha como eu sou bom. Essa é a prática que você deve evitar. Mas o fato de uma igreja inteira estar jejuando significa que essa igreja foi convocada, houve uma conclamação. Há exemplos aí já mais no Velho Testamento de conclamação nacional de jejum, para colocar a cara no pó e clamar a Deus. O momento que nós vivemos hoje é um momento desses. Você não precisa ficar fazendo propaganda de que está jejuando, mas não é errado, você não deve criticar se algum líder, se o líder da sua igreja, se o seu pastor, se o presbítero da sua igreja estiver conclamando você e a igreja para jejuar. Não precisa postar a panela vazia no Facebook, não precisa fazer live do Instagram para dizer agora era a hora do almoço, agora não estou comendo, não precisa fazer isso. Mas você pode sim estimular outras pessoas a fazerem essa prática. Se você nunca fez, é um bom momento de começar. Agora, como é que ele funciona? Quais são as regras para o jejum? Quantas horas tem que ser jejum para valer um jejum? Não há uma regra assim. Agora, é claro que há pessoas, por exemplo, vou dar o meu caso particular. Eu, durante muito tempo, fiquei sem tomar café da manhã. Agora, por orientação da minha nutricionista, eu voltei a fazer isso. Então, para mim, jejuar das 6 da manhã ao meio-dia não era jejum algum, porque eu já não comia nada, não estou me abstendo de nada. Então, para mim, o jejum só funcionaria das 6 às 6. Né? Também o jejum não vai funcionar, não vejo muito sentido nisso, eu vou jejuar das 10 da noite até as 6 da manhã, na hora que você está dormindo. Porque aí, não é só que a comida não vai te fazer falta, mas aí você não vai ter tempo para se dedicar mais à busca de Deus e à oração, a não ser que você passe a madrugada orando. Mas o que eu quero dizer, não há uma regra. Você não pode estabelecer uma regra. O jejum tem que ser de 24 horas, não, o jejum tem que ser de 8 horas. O jejum é abster-se de comer. Alguns, por exemplo, vão ficar só bebendo água, outros vão ficar um jejum total. Não há regra para isso. Só tome alguns cuidados. Você precisa ver, porque Deus não está exigindo isso de você. Então, se eventualmente você tem algum problema de saúde, por exemplo, ou você não pode ficar muito tempo sem se alimentar, se você está em tratamento médico, você não precisa desafiar a saúde e o bom senso e se impor um jejum. Se você está saudável e pretende fazer isso voluntariamente, pode fazer, mas se não, Deus não vai pesar a sua mão. Eu não respondi à conclamação do jejum porque você tem alguma limitação. Não há regras quanto a isso. O jejum é algo voluntário, é um voto voluntário que você faz, dedicando aquele tempo e de uma certa maneira dizendo assim, eu posso abrir mão até do que é mais essencial para mim, alimento, que é direito e é necessário, mas eu não posso abrir mão de Deus. É mais ou menos isso que você está fazendo. É mais ou menos isso que você está falando. Você não vai fazer como aquelas crianças mimadas. Jejum não é absolutamente isso. Aquela criança mimada que fala, se você não me dá o que eu quero, então não brinco mais. Ah, Deus não está me abençoando, então eu vou parar de comer. Não é para isso que o jejum serve. O jejum serve para você buscar mais a Deus. Espero que você tenha compreendido isso. Não sei se você já tem esse entendimento. Eu não sei se você já praticou o jejum. Se você não o praticou, pense nessas coisas que eu estou sugerindo aqui e pense, considere seriamente a possibilidade, sim, de jejuar com a frequência que você quiser, na época que você quiser e sempre buscando a Deus nesse período. Eu finalizo fazendo uma diferença entre jejum e dieta, jejum e regime. Você faz um regime para emagrecer, para ficar em forma e tal, ou mesmo para você ter uma alimentação saudável, ok, isso é muito importante, é legal, não faça dietas radicais, mas é sempre importante, sob a orientação de um profissional, você ajustar a sua alimentação. Você fica sem comer açúcar porque açúcar faz mal para a saúde, deixar de comer farinha porque tira as dores. Tudo isso aí é importante, mas isso não é o jejum bíblico. O jejum bíblico é abster-se de comer, de se alimentar para buscar a Deus. E faço um último comentário. Muito se fala aí sobre o jejum de Daniel, que na verdade não era um jejum. Quando Daniel chegou na corte da Babilônia, ele e seus amigos, eles pediram para o copeiro, lá para o cozinheiro, para não comer das comidas que eram servidas para todo mundo na corte. Mas isso não era jejum, ele não ficou sem comer, ele começou a comer legumes e água, por quê? Porque ele sabia, e eles sabiam, que muita coisa que era servida ali na corte da Babilônia infringia os
regulamentos, as restrições alimentares que a lei de Moisés exigia. Lá no livro de Levítico, você vai encontrar várias coisas que o judeu não podia comer. E lá, na Babilônia, essas coisas eram servidas. Além do que, provavelmente, muitas daquelas comidas eram oferecidas para os ídolos antes de serem colocadas na mesa. Isso não foi um jejum. Isso foi uma adequação da sua dieta à restrição e à orientação da lei divina. Muita gente me pergunta o que eu acho do jejum de Daniel. Eu não acho nada, porque Daniel não fez jejum, pelo menos naquele momento ele não fez. Houve outros momentos em que Daniel jejuou, sempre na busca de Deus. Há momentos que o livro de Daniel registra. Mas o que o pessoal chama de jejum de Daniel, na verdade, é só uma adequação importante, porque ele não queria infringir a lei de Deus, mesmo estando longe da sua cidade, do seu país, do seu povo. Espero que tenha ajudado, e se você quiser fazer o seu jejum na busca de Deus nesses dias, pense nisso que a gente falou. Se você tem o seu livro Fazendo Discípulos, vai lá na página 28 e você pode encontrar maior informação a respeito disso.